Quero falar com você sobre uma restauração, mas uma restauração vinda pelo perdão, porque o perdão ele é restaurador. Quem já viveu essa experiência de ser perdoado sabe como é poderoso esse momento, e que quem também experimentou perdoar sabe como é poderoso e como é restaurador. A carta que Paulo escreve a Filemon, ela tem como base exatamente isso. A restauração vinda por um perdão. É uma carta breve, simples, onde Paulo não dá instruções às igrejas, onde ele não corrige a doutrina, onde ele não estabelece ordens para o culto, onde ele não corrige problemas teológicos, mas ele direciona a carta a uma pessoa, a quem ele chama de um amado colaborador. A esse homem chamado Filemon, esse irmão precioso em Cristo. Alguém muito precioso para Paulo. E essa carta ela vai revelar esse processo de restauração na vida de quem erra, de quem comete um pecado, mas busca uma nova vida. E aqui nós podemos identificar alguns pontos importantes dentro desse processo de restauração. E o primeiro deles é o reconhecimento do erro. Vamos ler o verso 18, onde Paulo escreve e diz o seguinte: se ele o prejudicou de alguma forma, ou lhe deve algo, cobre de mim. Aqui nós vamos identificar esse ponto importante, que é o reconhecimento do erro. Não há processo de restauração se não houver reconhecimento de erro. Deus pode abrir uma porta para você viver uma nova vida, tudo está caminhando da forma como você esperava, mas se você não reconhecer os seus erros, não há processo de restauração. Com Deus não funciona esconder para debaixo do tapete, deixar para depois, ou esquecer do que eu fiz. Com Deus não funciona assim. Deus espera de cada um de nós a confissão dos nossos erros, a confissão dos nossos pecados. Nós temos aqui a figura de Onésimo, um servo, um escravo de Filemon. Esse amado cooperador, esse irmão precioso em Cristo que Paulo cita na sua carta. Onde Onésimo havia cometido um erro contra o seu Senhor. Depois de cometer o erro, ele fugiu. E nessa fuga, como acontece com muitos de nós, quando nós cometemos erros, nós não temos a grandeza, a coragem, a humildade de encarar frente a frente os nossos problemas. De encarar frente a frente as situações que nós mesmos nos metemos, e nós precisamos fugir. É uma crise familiar, nós não queremos resolver, nós fugimos. Uma crise financeira, nós não queremos enfrentar, nós fugimos. Um problema de relacionamento no trabalho, nós não enfrentamos, nós fugimos. Um problema com os pais ou com os filhos, nós não enfrentamos e fugimos. Um problema na igreja, nós não temos a coragem de enfrentar, nós fugimos e mudamos de igreja. Aqui, Filemon, Onésimo havia fugido e não encarado o problema que ele tinha causado, o dano que ele tinha causado ao seu Senhor. Mas no momento em que ele foge, a graça de Deus o alcança, porque ele encontra-se com Paulo. E ele conhece Cristo e é salvo pela graça do Senhor. E ele confessa os seus pecados. Ele confessa os seus erros. E quando Paulo fica ciente daquilo que tinha acontecido, Paulo não pensa simplesmente em esquecer das coisas. E nós usamos aquele texto que diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E não queremos resolver os nossos erros. Não queremos reparar os danos que nós causamos, às vezes, a muitas pessoas. Mas Paulo é um homem de Deus, conhecedor da palavra,
e não fugia da verdade. Ele dizia, nós temos que enfrentar isso. E temos que passar por esse processo de restauração. E ele precisa ter esse reconhecimento de erro. Quando Paulo escreve a Filemão dizendo que se ele prejudicou você em alguma coisa, Paulo está relatando que houve uma confissão de pecado aqui. Houve um coração aberto. Há um clamor de Paulo em favor de Onésimo, deixando claro que um erro foi cometido e que ele precisa ser reparado. E as Escrituras, a palavra de Deus, ela deixa claro que Deus não gosta de pecado escondido. Deus não tem problema com o pecado, fique tranquilo em relação a isso. Não importa o pecado que você tenha cometido, Deus não tem nenhum problema com ele. O que Deus não gosta é de pecado escondido. Deus se agrada de pecado revelado. E por que é tão difícil, é tão complicado para nós expor a nossa vida, confessar os nossos erros, reconhecer que pecamos? Por 3 motivos. O primeiro deles, por causa do orgulho. Nós somos orgulhosos. Dificilmente nós temos pessoas que facilmente confessam e assumem as suas responsabilidades quando erram. Geralmente nós transferimos as nossas culpas para as outras pessoas. Muitas das situações que nós classificamos como provações na nossa vida, elas não são provações. Elas são consequências dos nossos pecados. São consequências dos nossos erros. As pedras, o chão que nós pisamos, difícil de caminhar por eles, são jogadas por nós mesmos. Nós que fechamos as portas, nós que escolhemos caminhar por lugares difíceis. São poucas as situações em que nós somos provados por Deus. A maioria das situações são causadas pelos nossos erros. E se você não aprender a confessar, a reconhecer, a deixar o orgulho de lado, você não vive um processo de restauração. Você continua com a sujeira escondida dentro da sua vida. Se você não confessar, Deus não pode perdoar. Pecado oculto é um pecado que não é perdoado. O segundo motivo que nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Porque no momento em que nós confessamos, nós expomos a nossa fraqueza. Ela fica exposta. Ela fica às claras. E nós não gostamos de reconhecer, de mostrar que somos fracos, que temos pecados, que somos seres humanos, normais, pecadores, que em muitos momentos cometem alguns deslizes, caem, e cometemos pecados. Nós não gostamos de mostrar a nossa fraqueza. Nós gostamos de mostrar a nossa força. Por isso que existem 2 vidas. Uma vida real, que é a que você vive no dia a dia. E a outra vida é a vida que é exposta nas redes sociais. Porque nas redes sociais não há fraqueza, não há pecado, não há deslize, não há problema. Mas na vida real, nós estamos no dia a dia lutando contra aquilo de pior que existe dentro de nós. O terceiro motivo que nós não queremos reconhecer o nosso erro é porque isso gera humilhação. Ser humilhado. Imagina o rei Davi, a maior autoridade na terra na sua época. Sentado dentro do seu palácio, lugar de poderio, lugar de alguém forte. Entra um profeta e na frente de todos revela o pecado de Davi. Ali gera humilhação. Mas não há processo de restauração sem período de humilhação. Davi vai caminhando, fugindo porque tinha sido expulso pelo seu filho do palácio. Fugindo com suas coisas no meio do caminho, e ele começa a ser apedrejado.
E no lugar de Davi se levantar e ordenar que matasse, impedisse aquele homem, ele diz assim: eu sou merecedor de todas essas pedras, de tudo que está sendo falado, de tudo que está sendo lançado. Essa humilhação, eu sou merecedor. Então o processo de reconhecimento de erro, ele é preciso lançar o orgulho fora, expor a fraqueza e estar disposto a passar por um tempo de humilhação. E isso não é feio. E isso é nobre. Porque mostra que você está no caminho certo da restauração. Deus vai restaurar a sua vida. Segundo ponto importante nessa carta de Paulo a Filemon é que é revelado aqui um intercessor. O processo de restauração é necessário que exista um intercessor. No verso 9, Paulo diz a Filemon: eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Duas posições nós temos a partir desse versículo. Dois pontos de vista. Talvez você esteja em um deles, ou talvez esteja nos dois. Onde nós temos a posição do ofendido e nós temos a posição de quem ofendeu. Talvez você já foi ofendido, machucado por alguém, e talvez você já tenha machucado e ofendido, maltratado muitas pessoas. E não importa se feriram você, é preciso tomar uma atitude baseada na palavra de Deus. O ofendido havia sido Filemon. O seu escravo o traiu, o deixou, o roubou, o abandonou, fugiu, causou dano. Ele era o ofendido, ele estava no direito, na razão. Mas Paulo, quando ele suplica, ele diz: Filemon, há algo certo a fazer. Existe algo correto que você deve fazer. E quando nós estamos nessa situação de alguém machucado, nós não pensamos que há algo certo a fazer. Nós vamos à palavra do Senhor e buscamos por texto que diz: ao Senhor pertence a vingança. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Nós queremos o mal daquela pessoa que nos ofendeu, que nos prejudicou. Nós queremos que, de alguma forma, algum dano seja causado. Mas você vê aqui um intercessor, alguém que está clamando e dizendo assim: Filemon, se algum dano foi causado, cobre de mim. Não olhe para ele e queira que algo de ruim recaia sobre ele. Faça o que é correto. Faça o que é certo. Perdoe essa pessoa que te fez mal. Se alguém te fez mal, se alguém te ofendeu, há algo certo a fazer. Esse é o caminho de perdoar. Isso é o que você deve fazer. Pastor, mas o senhor não sabe o que foi feito, me feriu, me machucou, durante anos eu sofro a consequência desses anos, dessa ferida, desse mal, não importa, há algo certo a ser feito. E o certo é o perdão, é perdoar. O ofendido, ele precisa fazer o que é certo, o que é perdoar. E quem ofendeu precisa ter a certeza de que há um perdão de Deus para a vida dele. Se houver confissão de pecado, Deus vai agir. Aqui Paulo ele age como uma figura de Cristo, intercedendo ao Pai, dizendo para Filemon: coloca na minha conta. Cristo já pagou. Cristo pagou todos os seus pecados e os seus erros. Na cruz do Calvário,
Na cruz do Calvário, Cristo já perdoou você. E você precisa ter acesso a isso. E aqui nós caímos no nosso terceiro ponto importante dessa carta, que é a restauração. O verso 11 diz: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Vá para o 15. Ao que parece, você perdeu Onésimo por um tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Onésimo, escravo de Filemon, seria escravo por um tempo. Agora, Onésimo, irmão em Cristo, será irmão para sempre. Você precisa entender. Muitos argumentos Paulo usa aqui nessa carta para que o perdão seja derramado sobre a vida desse irmão em Cristo agora, e que Filemon deveria recebê-lo, perdoá-lo e recebê-lo de volta. E esse pedido baseado no amor, na bondade, olhando para um escravo que cometeu um erro, mas entendendo que ele não havia perdido, mas ele tinha uma grande oportunidade de ganhar. E você entender que a restauração sempre é uma oportunidade de ganhar. Nunca é uma situação em que você vai perder. É a oportunidade de você acessar essa graça. Tanto para você perdoar, como para ser perdoado, é uma graça de Deus que é derramada sobre nós. Porque nós não queremos perdoar. É a graça de Deus que tem que se manifestar. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nós não merecemos o perdão, é a graça de Deus que se manifesta. Então, todas as situações que envolvem, a graça de Deus precisa ser manifestada. Por isso, as pessoas que foram ofendidas para passar nesse processo de restauração, ela precisa acessar a graça de Deus. Sabendo que no momento em que ela confessa os seus pecados, que ela assume o seu erro, em que se levanta diante de Deus um intercessor. São 3 passos muito simples. Você reconhece o seu erro, você confessa o seu pecado. Jesus se apresenta como seu intercessor. E ele fala exatamente como Paulo. Ele se vira ao Pai, porque o nosso pecado é contra Deus, contra o Pai. E ele diz assim: ele cometeu muitos erros contra o Senhor. A dívida dele é muito grande. Mas que o Senhor olhe com amor e com bondade, com misericórdia. Não recaia sobre ele o teu juízo, porque o sacrifício pelo perdão dos pecados eu já apresentei. E Jesus intercede por nós. Mas não é uma intercessão que talvez ele possa ganhar, é uma intercessão com garantia que teremos acesso ao perdão de Deus. E o terceiro passo vem o processo de restauração por completo, em que nós não saímos perdendo, nós saímos ganhando. Esse exemplo de Filemon, ele traz esse princípio fundamental da vida daqueles que querem seguir a Jesus. Não há possibilidade de manter pecados escondidos. Não é possível caminhar com Cristo trazendo os seus pecados do passado junto com você. É preciso abrir o coração. É preciso contar a verdade a Ele. É preciso confessar os seus erros. Ter acesso ao perdão e experimentar essa restauração na sua vida. E você vai ver que muitos erros que você cometeu, muitos danos que foram causados na sua vida, o que passou para trás você não pode mudar. Mas daqui para frente você tem essa condição de viver essa restauração e experimentar essa vida com Cristo. Perdoado, essa vida com Cristo onde você perdoou
liberto de todas as dores, de todos os sofrimentos. E não mais uma vida em que você está perdendo, mas uma vida em que você está ganhando. Assim como Filemão. Filemão, recebe de volta. Você perdeu por um tempo, mas agora você tem a oportunidade de ganhá-lo para sempre. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.